Olá, estudante. Deus abençoe. Hoje a gente vai para a parte 2 do vídeo sobre como andar por visão, como ser guiado por visão. E eu quero trazer hoje uma aplicação do quanto isso é importante para a questão da sua identidade e de como aumentar a sua fé e de como também retirar a dúvida quanto aos acontecimentos da sua vida, inclusive como também usar a visão, agora não só para uma questão simples, porque no vídeo passado, se não assistiu, assista, vai estar aqui, e nele eu falo sobre um exemplo de um carro. Poxa, é muito simples isso. Na verdade, irmãos e estudantes, não há de se imaginar a fé numa coisa absurda, tá? Porque a mesma fé para se transportar um monte é a mesma fé para curar uma dor de dente. A mesma fé para trazer qualquer tipo de cura é a mesma fé para se curar uma dor de dente. Para Deus não existe um algo grande ou um algo pequeno, existe apenas fé. Isso é algo altamente importante e necessário de se considerar quando se imagina sobre a questão de aplicar a visão, de aplicar aquele que é ensinado por Cristo e de ser voluntário, de estar disposto a testar aqui na própria vida a ponto de se tornar testemunho de que é verdade o que Cristo falou. Esse é o objetivo de todos nós, eu creio, como estudantes, como cristãos, né? Significa aquele que é semelhante a Cristo, aquele que segue o ensino de Cristo, aquele que vive e testifica que o ensino de Cristo é verdadeiro. Então, eu espero que você tenha se inscrito no canal, também já deixe o seu gostei, já tenha acompanhado o outro vídeo, e vamos para o quadro branco, onde vamos discorrer um pouco sobre esses pontos que eu acabei de te falar. Então, quadro branco, vamos começar nossa aula, estudante. Caderno e caneta na mão, imagino que você já deve ter se preparado aí, né? Como andar por visão, os tópicos que a gente vai abordar. Deixa eu colocar em verde aqui, vai ficar melhor. Ó, como usar para cura, como usar para, esse aqui é interessante, identidade, identidade, como retirar a dúvida. Inclusive, vamos colocar um tópico aqui, que isso é importante. Ah, irmãos, porque também tem um detalhe aqui altamente importante, né? É usar tudo isso para a glória do Eterno, usar tudo isso para servi-lo, ou seja, para desenvolver o dom. Porque muitas das vezes, você e alguns estudantes também já têm me perguntado como eu sei meu lugar no serviço ao Senhor, como eu sei naquilo que eu sou bom, como eu posso desenvolver isso. E esse é um ponto fundamental, lembrando que toda a nossa vida, toda a escritura, todos os detalhes que a gente vive, tá? É com um objetivo primário. Um objetivo primário, né? Ó, lembramos aqui do nome, né, da palavra cristão, que significa ser semelhante a Cristo ou testificar de seu ensino, como ele disse, ele mesmo disse, né? E está dito, ide por todo o mundo, testificando, e esses sinais seguirão os que creem. E ele diz, eu estarei convosco, em vós até a consumação dos séculos. E ele diz, vocês serão as minhas testemunhas. E diz também, assim como o Pai me enviou, eu envio a vós. E para que vão e façam discípulos sobre todo o mundo, toda a terra, e etc, etc. Várias escrituras dizem sobre isso. Ditam essa questão. Então a gente entende. Poxa, temos que viver o que é dito. O conhecer que a Bíblia traz, o conhecer que a Bíblia nos mostra, essa exposição que os profetas, apóstolos e mestres nos traz, significa se tornar um com o conhecimento. Poxa, o que significa se tornar um com o conhecimento? Significa você ter, agora, frutos. Ou na parábola que diz, é uma semente, o reino do céu é semelhante ao pai de família que plantou sua semente em campos, aí diz, um campo era pedra, um campo era um caminho, caminho e as aves comeram. E o outro, espinhos. E o outro, outra terra, era frutífero. Ou fértil, né? Frutífero. Um campo frutífero ou fértil. E qual deles vai ser você? Tudo é a sua disposição em aplicar. Tudo depende aqui da sua disposição em aplicar.
Olha que interessante, cada um deles estava com a atenção em algo. Quando você pega esse ponto principal, como dito no vídeo anterior, se você assistiu, você notou que atenção é uma palavra-chave na escritura, porque está escrito, olha que interessante, está escrito, eu envio o meu anjo diante de tua face com o objetivo de preparar um povo bem disposto. O que você vai fazer, estudante? Pesquisar, tá? Ah, mas está escrito desse jeito. Ah, mas por que você não coloca já a referência? Eu vou colocar a referência aqui, mas você vai ver o que está escrito aqui e não digo para você aceitar de primeira só porque eu estou te falando. Eu não digo para você simplesmente assistir como quem assiste a série da Netflix, sem simplesmente ir lá na Bíblia e deixa eu dar uma olhada, deixa eu ver se é isso mesmo, deixa eu conferir. Porque esse é o seu dever como cristão. Como diz São Paulo, examinar tudo, julgar as profecias, guarda as profecias, julgar também, porque está escrito, é necessário saber discernir os espíritos. Discernir os espíritos, sabe se é de Deus ou não. Ou seja, tudo isso é altamente necessário. Por quê? Eu, como homem, posso falhar, mas a escritura não pode falhar, ela não deve falhar. Entende? Então, logo devo ser julgado por isso. Se você não está sendo ruim por julgar aquilo que eu estou falando pela escritura. E logo também tem um detalhe. Algumas pessoas dizem, você não deve julgar. Na verdade, você deve sim. Você não deve trazer uma condenação do juiz que não te pertence. Claro, porque diz que o Eterno trará recompensa. Você não deve recompensar ninguém com um juízo. Ou bater o martelo sobre alguém e determinar a recompensa dela. Não. Você apenas discerne. Discernir, tá? Significa encontrar o cerne, encontrar a razão das coisas, comparando, indo ao fundo daquilo, para entender o principal fundamento daquela questão. Então, eu vou trazer para você essa escritura, para você entender aonde eu quero chegar. É isso, estudante. Escritura na tela. Esse aqui é o cumprimento da escritura que diz, enviaria o meu anjo adiante da tua face para preparar as tuas veredas. E aqui diz um detalhe muito interessante que o anjo traz sobre aquela revelação, que é a fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Um povo que lhe dê atenção, como disse Isaías, Senhor, quem deu crédito à nossa pregação? Quem estava disposto a ouvir? Quem pôde dar atenção e considerou que isso era algo altamente importante e necessário de se aplicar? Pronto, agora você sabe que todo ensino aqui é necessário ser aplicado na sua vida. Todo ensino, como eu te disse, é necessário também ser julgado antes de ser aplicado, tá? Povo bem disposto, vamos aplicar. Atenção, ótimo. Agora vamos aqui aos elementos da nossa aula. Como retirar a dúvida, ou como vencer a dúvida, foi o último ponto. E a gente vai agora como se conduzir pela identificação. Pronto. Porque existe a visão que você tem sobre si mesmo, existe a visão que a Escritura traz sobre os apóstolos, profetas e mestres, que você vai agora se posicionar como eles. Por exemplo, ao ouvir Davi. Davi passa por uma dificuldade, e eu, sendo Davi em tal dificuldade, eu faria a mesma coisa? Poxa, identificação, eu vou começar a usar agora os pontos. Claro que esse último ponto aqui, eu deixo como um bônus para você aplicar e começar a ver a Escritura dessa forma, porque está escrito por São Paulo e explicado. Olha, toda a Escritura foi feita e apta, foi escrita, primeiro, escrita para o nosso ensino. Tudo que foi dito para o nosso ensino. E toda a Escritura é apta para discernir, redarguir, ensinar, exortar, para tudo aquilo que for útil. A Escritura é para isso. Quando eu vejo, por exemplo, a visão sobre um determinado estado da vida, que seria, eu estou passando uma dificuldade, eu vou lá e pego a história de José. Eu identifico aquele estado de José na minha vida, isso é uma visão que eu estou tendo de José sobre mim. Eu estou me identificando através da minha identificação, eu também tenho uma visão. Eu posso me dizer, eu sou José. Eu posso dizer, eu sou Cristo. Eu posso dizer, eu sou esse. É uma blasfêmia? Não. Eu posso dizer para você o seguinte, a identificação, assim como você, sendo cristão, se identifica com o Cristo, cada profeta, cada mestre, cada apóstolo do Velho Testamento se identificou com Cristo. Por isso, São Paulo pôde dizer, sem cometer blasfêmia nenhuma, que seja meu imitador. Vem cá, vocês, olha para mim, olha, tá difícil mal o que eu estou ensinando para vocês. Então, olha para mim, sejam meu imitador, assim como eu sou de Cristo.
Ou seja, cada pessoa ali no Velho Testamento apontava para ele. Cada um era um tipo, uma sombra que apontava para Cristo, que é o padrão. Por isso, vários apóstolos e mestres quiseram ver esse dia. Quiseram ver a completude, a plenitude, porque sabiam, inspirados pelo Espírito, que aquela vida, aquele acontecimento apontava para ele. Entende isso? Ou seja, se conduzir pela identificação. Olha, se está dito, vocês farão as mesmas obras que eu faço, e ainda maiores que essa, porque eu vou para o meu Pai. Poxa, já pode imaginar, pela identificação você tem agora uma visão de identidade muito grande, ó, visão de identidade. Isso é magnífico. Então, vamos destrinchar cada um desses elementos aqui, tá? Vamos destrinchar cada um desses elementos aqui, porque é magnífico demais para só ficar falando aqui sem colocar no quadro branco. Então, vamos lá. Como usar para cura? Tá? Cura. Você sabe que o Eterno é curador. Você identificou a Escritura. A Escritura. De Isaías que diz, né? Ele levou sobre si as nossas enfermidades. 53, se não me engano. As nossas... E pelo castigo que nos traz a paz, foi ferido pelo castigo que nos traz a paz. Esse mesmo Jesus nos curou. Esse mesmo Jesus nos curou. Vou trazer a escritura agora. Daqui a pouquinho eu vou colocar aqui na tela para você ver. Agora, identificamos. Poxa, ele me curou. Eu vou agora e usar isso na minha vida. A cura. A cura. Ele me curou. Isaías 53, se não me engano. Da cura. Ele me curou. O que eu faço? Me vejo curado. Visão. A minha oração, aquela fé, como disse o tripé anterior. Se você não viu o vídeo anterior, vai lá, dá uma olhada. Uso a fé. Agora, oração. Mais visão. Mais regozijo. Regozijo. Perfeito. E começa a me alegrar de antemão como se já tivesse acontecido. Vencendo a dúvida. Toda vez que eu vou com o regozijo, que eu vou confirmando isso, que eu vou testificando, que eu vou dando glória a Deus. Tem até mesmo uma citação que é dita sobre uma pessoa que precisava de cura nas campanhas do irmão Branham, que foi muito conhecido por campanhas de cura. E tem muito mais detalhes sobre ele, além desse. Mas nas campanhas de cura ele falava algo interessantíssimo que chama muita atenção, que é: vá regozijando, vá confirmando a sua fé, vá confirmando a sua cura, vá se apegando a ela. Teve um homem que estava cego e confirmou por 3 semanas. O Senhor me curou, eu estou curado. O Senhor me curou, eu estou curado. Ele acreditava que tinha que fazer alguma coisa para quê? Para ter essa fé. E ele permaneceu até que no final a sua dúvida foi tirada. E ele foi curado. Ele conseguiu ver tranquilamente. Entende? Ou seja, ainda que alguém chegue, olhe para você, ainda que alguém venha, coloque a mão, ainda que alguém faça alguma coisa, você no final de tudo, ou no início e no final de tudo, na verdade, tem que se posicionar dessa forma. Vê a escritura, se posiciona, se veja agora e regozije, dê glória a Deus, dê graças. Agora, anda de forma distinta. Pronto, andar de forma distinta agora significa se testificar, significa agora, eu vejo, eu creio, por isso eu falei. Eu vejo, eu creio, por isso eu ando. Esse é um elemento altamente importante, viver. Ó, eu creio nisso, então eu vivo. Logo, se você crer na cura, você não vai andar triste, está curado, está resolvido. Então vá confirmando aquilo. Mude seu estado agora, suas roupas, sua aparência, sua visão, sua face, sua expressão. Mude isso. Não é mais um abatido, você agora confirma, você atinge esse estado, você se alegra. E outra, quando você está andando no parque, quando você está pulando de alegria, ou pulando, fingindo que está sorrindo, olha que interessante, seu corpo e sua mente inteira entra nesse estado, a ponto de que você realmente sorri, a ponto de que você realmente tem vontade de se alegrar e tem uma alegria genuína. E é impossível você ficar triste, pulando e sorrindo. Olha que coisa interessante. Então, quando você entra nesse estado, você vive isso. Por isso falei sobre aquela importância. Viver todo o ensino. Você consegue a cura através disso? Você consegue as demais coisas? Por que isso acontece? Porque você não rejeita mais. Como foi dito no vídeo anterior, olha que interessante.
No vídeo anterior, vou colocar em vermelho aqui. A dúvida vai vir através de pessoas, ações, pensamentos, tempo, qualquer um desses elementos. Porque demorou demais, e se demorar mais, enfim, tudo isso. Mas agora você confirma, vai regozijando e confirmando diante de tudo isso aqui, ó. Diante de ações, tempo, pessoas. Diante da própria condição, você esquece agora a própria condição. Você regozija e atinge e assume de antemão aquele estado que você quer que ele se torne visível e aparente para todos. Tá? Você esquece então e começa a ignorar o próprio estado. Claro, eu não estou dizendo para ser negligente com o próprio estado. Não. Eu estou dizendo para você que já regozija de agora, dando glórias e graças a Deus por isso, sendo distintos em tudo, dando glória e graça, sendo grato por esse estado recebido, porque sabe que já é seu. Aí tem a questão, se eu não for curado, eis um detalhe muito interessante. Se você não for curado, nós entramos num detalhe que disse aqueles irmãos jovens hebreus, ao refletir sobre o caso, de salve ó rei. Nosso Deus é poderoso para nos livrar, mas se ele não quiser, nós ainda assim não nos dobraremos a você. Isso foi na Babilônia, diante de Nabucodonosor. Agora você pensa, poxa, eu vou deixar de servir o Eterno, ele vai deixar de ser curador por isso? Não, porque eu sei que meu irmão foi curado, eu conheço casos, eu vi casos de ressurreição, eu vi casos de milagres, eu vi casos de o céu abrir no momento de chuva, de parar de chover, eu vi casos e vários deles testificando que Deus é o mesmo poderoso, cura, transforma, e eu não vou deixar de crer na cura por causa de qualquer outro elemento, entende? Por causa que eu não consegui, poxa, o que isso muda? Entende? Vem esses elementos. Eu, todavia, de todo modo, vou ir contra a dúvida e não vou dar atenção a ela. Através de pessoas, ações, pensamentos e tempo. Tudo isso vai trazer dúvida para você e você testificará agora. Para Abraão durou 25 anos, agora você imagina o tanto que ele teve que testificar. 25 anos. Quanto ele poderia ter dúvida ali, mas ele foi conversando e assumindo esse estado. Eu já posso imaginar Abraão, no primeiro dia que foi dada a promessa, já preparando o quarto para o garoto. Já preparando tudo para o garoto. Já dizendo à sua família, os servos, todo mundo, prepara aí que vai vir um menino. Prepara aí que tá chegando, prepara aí. E todo mundo podia dizer, mas já tá chegando, Abraão, tá chegando. Dia após dia, Abraão disse, não, peraí, tá chegando, seu tempo. Você é pai de multidões, eu sou Abraão. Pai de multidões, ele vai confirmando, regozijando aquilo e se posicionando de acordo. Então, tá aqui a cura. Você faz até ser curado. Agora vem a questão muito interessante, você já recebeu a cura, já está determinado sobre você, já está pago, já está a escritura dita no testamento que já é sua. O que é que você faz? Você agora vai fazer até tomar posse? Não só, você vai fazer agora até ser aquele estado. Isso, como dito, pode ser usado e deve ser usado para tudo, porque a fé, ela é usada em todo o tempo. Não é uma roupa que você veste para ir na festa e depois troca, você veste para ir na igreja, na verdade, e troca. Não é isso, a fé não é isso. É para ser usada constantemente. Como dito no exemplo do carro, também é isso. No exemplo da cura, também é isso. Você vai regozijando até deixar de ter dúvidas sobre aquilo. Até se... Olha que interessante. Viva. Viva. Até se acostumar com crer completamente. O crer completamente vem de algo interessante, porque a fé não é algo assim sobrenatural que ninguém consiga explicar, etc. Não, a fé é crer no ensino. A fé que uma vez foi dada aos santos é o ensino de Cristo. De Cristo. Essa é a fé que uma vez foi dada aos santos. Aí, antes de Cristo, o que o Moisés trouxe? O que os irmãos trouxeram? Trouxeram o anúncio de Cristo. Então é essa a fé. A gente vai passar para o próximo ponto. Se você precisa de cura, atinge esse estado, vá dando glória, vá confirmando isso sobre a sua vida. Agora, como usar isso para a sua identidade? Como usar isso para sua identidade? Vamos lá. Eu tenho minha visão sobre as coisas. O que Deus espera de mim? O que eu posso fazer por ele? Bem,
Primeiro você vai na parábola dos servos, ou então você pega toda a Bíblia, em tipos, em ensinos, em instruções, em exemplos, e começa a analisar como se fosse um álbum de família. Agora, você olha, ó, fulano teve tal experiência, né? Adão, meu avô, Adão, lá um antepassado, teve tal experiência diante de tal coisa, e diante da mulher, ele cedeu, e por ele ceder ao encanto da mulher, ele colocou tudo a perder. Poxa, então, minha visão é que você, não como esse Adão, mas como um segundo Adão, eu vou identificar agora o que fazer certo. Eu vou lá e vejo que o segundo Adão, que é Cristo, fez o certo, então eu me identifico com ele, começo a aplicar para ser um imitador dele. Ser um imitador. Essa é a visão que eu tenho sobre mim. Quando alguém me perguntar, poxa, quem é você? Você consegue se ver na Bíblia? Consigo. A visão que eu tenho sobre mim é o que determina os meus passos, né? Determina passos, fala, vestimenta, pensamento. Essa é a visão que tenho sobre mim. A maneira que glorifico, a maneira que testifico, a maneira que eu lido com dinheiro, a maneira que eu faço qualquer coisa, é da referência que eu estou usando. Essa é a visão que eu tenho sobre mim. Então, quando eu tenho uma visão sobre Davi, eu vou pegar a referência ruim e a referência boa. A referência boa é uma visão que eu tenho agora sobre mim. Poxa, eu vou ser Davi nesse caso. Eu estou sendo Davi agora. Existem a ideia de arquétipos, existe a ideia de personagens, existe a ideia de modelagem. Modelagem é trazer a visão daquela pessoa, daquele estilo de vida ou daquele padrão de comportamento sobre mim. Esse tipo de visão para tratar e identificar agora minha identidade, para trazer minha identidade à tona. Porque se eu olho um álbum de famílias, logo eu vou ter aquele padrão comportamental ou aquela tendência daquela família, né? De meu pai. Se eu sou filho de Deus e eu tenho essa visão de que eu sou filho de Deus, e eu digo isso para mim todas as vezes, você é filho de Deus, você deve andar como tal, você deve viver como tal, você deve vestir-se como tal, você deve portar-se como tal de modo puro, santo, pio, porque o Eterno é santo, puro e pio. Oxe, então esse é o tipo de visão que eu trago sobre mim e determina agora pensamentos, fala, vestimenta, planos. Inclusive é o que São Paulo explica em Efésios, se não me engano. Efésios, deixa eu pegar isso aqui para você. Ó, estudante, eu vou anotar aqui, você vai pesquisar. Vamos lá. Portai de modo a transmitir graça aos que ouvem. Transmitir graça, tá? As pessoas dizem, mas esse aqui é ser grato, ser grato e dizer graça por tudo, graça de Deus por tudo. Não, não é isso, tá? Transmitir graça, você vai ver que todo o capítulo, se não me engano, capítulo 4 e capítulo 5, ele fala, você vai se portar de modo distinto, não haja gracejo, não haja piada de duplo sentido, não haja gritaria, não haja bebedeira, não haja, enfim, não ande como os outros gentios na vaidade do próprio entendimento. Ou seja, ele fala, seja modo distinto do falar, do pensar, do ouvir. Por quê? Se aprendemos assim de Cristo, é a nossa visão, a visão que temos agora sobre nós, a visão que ele tem sobre nós é que nós sejamos agora como ele é. Essa é a visão que caracteriza agora nossa identidade, que nós não estamos mais identificados com a terra, mas sim por ele. Como está dito também, se odiaram a ele, também odiarão a nós, porque nós nos tornaremos como ele. Esse é um elemento altamente importante para a nossa visão de imagem, para a imagem de nós agora, a autoimagem. Como eu me vejo? Eu me vejo como Davi. Como eu me vejo? Me vejo agora como Davi ou como Saul? Como Davi. Eu me vejo agora como o primeiro Adão ou o segundo Adão? Opa! O segundo Adão. Entende? São questões de visão e isso vai determinar meus planos. Significa, inclusive, que se eu estiver diante de uma mulher de uma mulher casada e ela der em cima de mim, ela seduzir, eu vou ser como José? Eu vou ter essa visão. Opa, meu antepassado viveu assim. Eu creio que sou José. Eu creio que farei dessa forma. Eu me identifiquei com ele, trago isso para minha vida, para minha identidade, ajo como tal e vivo aquilo. Então, deixa isso para lá. Alguns rabinos comentam que hoje existem 100 mulheres de Potifar para cada pessoa, para cada José. Antes era só uma. Antes era difícil, mas agora é muito mais difícil. Ou seja, é algo altamente importante. Vamos então a outro caso. Se está escrito
que, olha só que interessante, não tem um exemplo ali, mas está escrito. Não tem um exemplo evidente, aparente, escrito. Tá, escrito. Que os milagres e os sinais seguirão os que creem. Poxa, você não se identificou com João ou tal, não. Mas o Espírito de Cristo está sobre você. Então, se eles fizeram milagres, todos esse tipo de coisa, cura, e houve ressurreição, houve a pregação, não houve nem, inclusive, dificuldade de pregar o evangelho mesmo diante da morte. Ousadia, houve ousadia ali naqueles irmãos. Isso também pode ser trazido sobre você quando você invoca a Escritura, traz sobre si, conferindo aquelas coisas, se posicionando, dizendo, opa, peraí, essa visão está dita sobre mim. Aí você entende que a Bíblia toda é sobre você, aplicada a você, é sempre aplicada a você, de modo que Cristo é chamado de mediador. Como está dito, né? Só há um mediador entre os homens e Deus, mediador, que é o homem, aqui é Deus. Mediador significa aquele que está entre os dois, fazendo o quê? A conciliação, tá? A conciliação. Esse é o ponto principal. Agora você se vê, isso vai determinar a sua identidade. Se está escrito que um filho de Deus cura, se está escrito que Cristo curou, se está escrito que ele determinou a bênção, você agora determina a bênção, sim, você vive como tal. Você vive na plenitude, tá? Porque, olha que interessante, os irmãos em toda a Bíblia, todo o Novo Testamento, principalmente, chegam a dizer que é para você, olha a visão que tem sobre você, que tem sobre a igreja, que é a expectativa do eterno sobre você, que é uma visão altamente profunda e verdadeira, que agora você entendeu, porque começamos a tratar disso já nos inícios do vídeo. Espero que sejamos a perfeita imagem de Cristo. Convergir em Cristo todas as coisas, que cheguemos a homem perfeito. Quem é o homem perfeito? Cristo. Perfeito. Aqui tem 3 mensagens altamente importantes que eu vou colocar na tela para você agora. Escritura na tela, estudantes. Aqui está. Efésios 4:13 diz: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Ou seja, nós cheguemos ali, a expectativa que tem sobre nós e que é a nossa visão também de ser. Agora, quando dizemos andamos por visão desta expectativa. Deixa eu colocar aqui para você entender. Andamos por visão dessa expectativa de sermos a estatura completa de Cristo, de atingirmos essa estatura completa de Cristo, a chegarmos ao pleno conhecimento de Deus, a homem perfeito. Perfeito não existe. A palavra perfeito, irmãos, significa completo, ou sem falta de nada, tá? Sem falta alguma. A sermos como Cristo. Então, quando diz, eu não posso ser igual a Cristo, haverão falsos mestres e falsos cristos, poxa, para quem está sendo dito? Está sendo dito para os verdadeiros, tá? Para os verdadeiros está dizendo, cuidado, porque haverão falsos, cuidado para os verdadeiros. Então, a expectativa é sempre que você se torne como Cristo. Então, andar como Ele, falar como Ele, viver como Ele, é isso ser cristão, ser como Cristo. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Olha que interessante. Vamos pegar mais um verso em Efésios, né? Mesmo não está na ordem, mas vamos lá. Efésios 1, verso 9 diz: nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir, que significa fazer todas as coisas fluírem em direção a e resultar em Cristo, tudo quanto existe. Todos os elementos que estão no céu, como os que estão na terra, na dispensação da plenitude dos tempos. Ou seja, ele determinou um tempo que todas as coisas se concluiriam e qual seria o resultado? Seria Cristo. Mas peraí, tem mais. E claro que essas aqui não são as escrituras, o objetivo aqui não é esgotar, isso é trazer a questão da escritura, trazer a questão da visão que tem sobre você, da visão que você agora terá de si mesmo através da identificação, sobre si, sobre a sua nova identidade, sobre o que se espera de você como um cristão. Entende, estudante? Romanos 8:29 diz: porquanto aqueles que
antecipadamente conheceu, também os predestinou para serem semelhantes à imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Muitos irmãos. Primogênito significa que ele é o primeiro, mas significa que haverão outros iguais. Poxa, olha a visão que a Escritura traz sobre você. E é através dessa visão que isso vai te condicionar. Deixa eu colocar isso aqui bem posicionado para você. É isso aqui que vai te dar acesso a, a toda a Escritura. Todas as bênçãos. Tudo que está no Testamento está te dando acesso através daqui, porque tudo é de Cristo. E quando tudo é de Cristo, você se torna como Ele, tudo também passa a ser seu. O reino é teu agora. Você toma o que? Acesso, posse. Então você anda por visão. Essa visão agora não tua, não deste mundo, não das condições que você vive aqui, mas da visão daquela. Por isso diz que todas as coisas vêm do alto virá o meu socorro. Ou seja, minha visão está lá, minha atenção está lá. E não aqui. Poxa, isso faz com que eu ande diferente, com que eu veja diferente, com que eu clame diferente e com que eu aceite minhas bênçãos, com que eu busque minhas bênçãos agora com ousadia. Eu tomo posse com ousadia. Por isso, estudante, você agora pode aplicar a questão da bênção na cura, vendo como um álbum de família também. Olha que interessante, o próximo passo que a gente vai tomar agora é como retirar a dúvida. Tá? Agora que vimos a questão da identidade, vimos, poxa, a dúvida vem. Vamos pegar aqui. A dúvida, ela tem uma raiz. Qual que é a raiz? A raiz dela é o desconhecido. Aí a gente vem arrazoamento. O desconhecido ou arrazoamento, possibilidades. É claro que você não vai controlar tudo, é claro que você não vai ter todas as possibilidades diante de si, é claro que tudo isso vai acontecer. Inclusive, é claro que o universo também, ou que os espíritos contrários, que Satanás, que as pessoas que não concordam, que aqueles que discordam, que duvidam de você, aqueles que próprio que têm dúvida, vão lançar isso sobre você também, ainda mais quando você projeta isso. Tá? Vai ter sim essa dificuldade de para você adquirir, porque entre o ponto A e o ponto B existe um intervalo. Isso vai acontecer. Tá? Então, lembre-se que você, como cristão, não vai receber de mão beijada algo. Ah, mas você acabou de falar sobre os elementos anteriores? Sim, os elementos anteriores vêm para quê? Por exemplo, entre um ponto de Salomão se tornar quem era até Salomão, houve aqui uma questão de treta, conflito. Entre Davi se tornar o rei que ele era, houve uma sessão de treta, conflito. Depois houve outra sessão de treta, conflito, se tornou ali, foi perseguido pelo filho, teve tantos elementos ali na sua vida, porque houve contendas e questões onde foi necessário se treinar a fé, se exercitar, estar exercitado na fé. Davi, inclusive, foi o escritor dos Salmos, ele faz o quê? Medita sobre a palavra dia e noite, medita nela, usa ela como visão para si mesmo, para agora aplicar e começar a tomar um ponto de referência. São Paulo chega a explicar que toda a escritura é um aio, todo o Velho Testamento é um aio. Aio é algo que te direciona, visão te direciona. Esse desconhecido significa que você não sabe o que fazer, mas agora, o que é que você faz, irmão e estudante? Você olha um tipo na escritura. Poxa, ele passou por isso e agora ele passou por isso. Aí você vem a questão também, olhe para os seus pastores. Ah, tem um pastor, tem um mestre, tem um ensinador. Poxa, eu vou analisar um tipo dessa pessoa, vou pegar agora. Claro que aquilo que é bom, aquilo que é bom e agradável. Você não vai idolatrar um homem, você não vai colocar aquela pessoa como sendo o principal de sua fé. Não, todas elas devem te levar e conduzir a Cristo. Você vai olhar Cristo, ele passou assim. E agora? E diante dessa situação, o que ele faria? Aí você se coloca como Cristo naquela situação. Cristo agora sendo você e você sendo Cristo, então ele vai agir dessa mesma maneira, vai gerar os mesmos frutos, porque se esse Cristo anteriormente condenava o pecado e agora está pecando, peraí, não é Cristo, entende? Essa é a visão. Então, quando você está diante do desconhecido, você usa as referências, você usa o Espírito, você vê, agora busca
a referência, busca entender, busca saber como passaram por isso, outros irmãos que passaram pela mesma situação, busca conselhos, busca aconselhamento, porque na multidão dos conselhos se fazem a guerra. Cara, você vai firmar aquilo. Você não vai só pegar todo aquele elemento, porque a base, a cura, essa questão da visão é só um princípio. É um princípio, assim, na ponta do iceberg, para todas as demais coisas. Porque o ponto principal é você retornar ao Criador, é você servi-lo, é você viver a vida dele e se tornar como ele, receber o Espírito Santo, ser Deus, manifestar aos homens. Porque esse é Cristo. Cristo é Deus entre os homens, Deus no homem. É um poder, é uma unção, tá? Ah, mas isso eu ainda não entendi. Calma, estudante. Você vai ter outro tempo e outro momento para a gente determinar isso, para estudarmos isso mais a fundo e eu te explicar sobre o que é o Cristo, sobre o que ele deveria fazer, sobre a revelação de quem ele é e todos esses detalhes. Por hora, eu quero que você entenda. Durante esse momento que você vai regozijando, vai usando sua fé, vai tirando a dúvida, você vai se especializando, porque a fé é treinamento, emunar, fé, é treinamento. É um treinamento onde você vai crendo em toda a palavra por se expor a ela, tá? Porque a fé vem pelo ouvir. O ouvir significa estar exposto, dar atenção a, estar exercitado nela. Então você não para. Você não se agarra só na fé, só na cura. Você pega em toda a palavra e caminha em toda ela até atingir o ponto pleno. E a cura está aqui nesses cantos, ó. Tá vendo? São pequenos pontos na caminhada. Procura sempre o final. Se exercita nisso, tá? Sempre se atualiza, sempre se trabalha em si mesmo, trabalha e busca na escritura e atingir a visão do padrão que é a nossa referência principal. Então, diante do desconhecido, nós vencemos com os exemplos, com o ensino, com a palavra. Adiante do desconhecido, Jesus, naquele momento, foi tentado pelo diabo para transformar a pedra em pão. Era um ato desconhecido ali. Como ser humano, você sabia que hora vai ser tentado pelo diabo? Não. Mas na hora que vai ser, o que ele usou? Referência. Referência. Aonde? A Bíblia, a palavra. Não tentará o Senhor teu Deus. Nem só de pão viverá o homem. A Escritura, está escrito. Depois, arrazoamento é onde você alimenta em si mesmo. Tá? Alimenta em si mesmo. Poxa, eu vou... e se der errado? Eita, e fulano tentou e deu errado. Mas fulano é fulano. Aí, se fulano tentou, deu certo, se não der certo comigo. Bem, eu vou analisar para mim, vou me posicionar. Tem até um exemplo muito bom que diz assim, se no arrebatamento tiver somente uma vaga, o que eu faço? Você vai saber que aquela vaga é sua, você toma posse, você se posiciona. Deixa eu achar aqui, caneta. Você se posiciona. Lembrando também que São Tiago diz que você é tentado apenas por aquilo que alimenta dentro de si mesmo, que arrasou, que alimenta dentro de si mesmo, então alimente a cura. Alimente a salvação, alimente a bênção, alimente a visão. Poxa, aqui sim, você vai aplicar inteiramente o que foi dito anterior sobre a questão da cura. Sobre o desconhecido, você vai usar a referência, a Bíblia. Você, inclusive, vai posicionar-se agora com o dito. E se der errado? Bem, está escrito que se eu crer, minha fé não ficará confundida. Está escrito que todo aquele... eu fui jovem, fui velho, e agora nunca vi um justo sem resposta, nem seu descendente mendigar o pão. Está escrito... Opa, já vi essa face aí, Satanás, para trás de mim. Eu já vi, eu consigo identificar. Entende? Tudo está na escritura. No seu posicionamento agora, você não vai ser alguém que só vai pegar as bênçãos, não, e vai para fora. Não, você vai viver aquilo porque vai dar esses frutos. Entende? Você não vive de frutos dos outros. Você não vive só daquele que vai lá e come um e volta, e quando tá com fome volta e tal. Não, você dá esses frutos. E a gente vem em possibilidades, né? Possibilidades, tem as escrituras para isso. Qual é o resultado disso? Vamos lá. E se eu for para frente e não der certo? Poxa, se eu for para frente e não for salvo, se eu for para frente e não for curado, se eu for para frente, se eu testificar e ainda passar vergonha, poxa, a questão é o seguinte. Jesus disse, não faça algo para ser visto pelos homens. Não faça algo para ser considerado pelos homens, porque os maiores estão nos palácios, mas entre vós, é um paralelo, entre vós não será assim. O maior é quem serve, o maior é quem está à mesa, o maior não toma para si a atenção, serve aos outros, torna os outros em evidência. João Batista disse que tu cresça e que eu diminua. Aqueles irmãos certa vez disseram, os 3 judeus, hebreus que foram jogados ali na fornalha, que tu cresça e eu diminua. Ou que o Senhor é maravilhoso, o Senhor é forte, é capaz de salvar-nos, mas se Ele não quiser o rei, nós ainda assim não nos dobraremos. Então, diante de todas essas questões, se eu não for curado, continuo adorando o Eterno.
Se eu não for, não receber essa bênção, continuo adorando ao Eterno. Esse é o ponto principal, independente de ele fazer o bem, independente de ele fazer ou não fazer. Eu lembro até uma frase que diz assim, e se eu fizer tudo e não for para o céu? Se o Deus não quiser que eu vá para o céu? Bem, do inferno ainda adorarei a ele, porque o que importa é que ele seja adorado. Não é que eu vá para o céu ou para o inferno, não é porque ele faz, é pelo que ele é. Essa é a possibilidade, o ponto principal. Todas as possibilidades caem por terra diante disso. Mas e se... Existem várias possibilidades, coisas que eu não consigo controlar, mas uma coisa eu sei, o Eterno é maravilhoso. Se ele mudar, aí nós estamos lascados. Se não mudar, e ele não muda seu parecer, ele é o mesmo, ontem, hoje, eternamente, age através de nós, em nós e sobre nós, é o mesmo poderoso, perfeito, amém. A escritura está lá, está no testamento, está de acordo com aquela escritura, então nós sabemos o seguinte, todas as coisas devem convergir em Cristo. Então, não deixe que as demais coisas daqui, dessa terra, te parem ou então te coloquem dúvidas sobre sua caminhada completa, tá? Porque entendendo, ainda que você caia, ainda que você tropece em alguma coisa, tem a sua caminhada. É uma corrida, como diz São Paulo. E só quem passa a linha de chegada é quem ganha o prêmio. Está escrito também que aquele que permanece até o fim é que recebe a coroa, até o fim que será salvo. Entende? Diante de todas as possibilidades, permaneça até conseguir, até chegar, até ser salvo, até ser curado, até. Entende? Todos esses elementos são até. Diante das possibilidades, permaneça até. Não fica pulando de galho em galho, tá? Não fica pulando de galho em galho. Inclusive, tem um exercício que é caderno. Olha que interessante. Caderno dos desejos. Eu vou colocar esse nome aqui porque já vi de vários nomes, né? Caderno dos desejos. Você vai lá e anota quais os seus desejos, o que você quer para realizar. Entende? Você vai realizar esse desejo. Ok, você deseja isso. Cura, vamos colocar um carro, casamento. São áreas importantes. Ou algo importante demais para você. Tá aqui. Aqui, inclusive, não é, né, a ordem, mas tá aí. Você pensou, né, no caderno da gratidão, no desejo, você vai ser grato por isso. Todos os dias você vai ler e visualizar e agradecer como se já tivesse. Olha que interessante isso. E a questão é, até quando você receber, não vai e não vale nesse caderninho ficar pulando de galho em galho. Mas eu quero a cura. Não, mas passou o tempo, eu quero outra coisa. Eu quero outro. Você nunca se concentrou, você nunca vai chegar a atingir nada, porque sua dúvida continua sempre ali sendo alimentada. Não deu certo, sendo negativo e tal. Porque toda essa questão, para dar certo, para a cura e os elementos acontecer, tem que ser positivo. Mas só ser positivo? Não, tem que ser com um sentimento positivo buscar. Porque imagina você vai querer estar perto de alguém que é negativo? Não. O Eterno, ainda mais sendo sensível, ainda sendo mais sensível do que nós, vai estar perto de alguém negativo? Ele conhece teu coração, camarada. Ele conhece teu coração, estudante. Então, entenda isso. Seja grato. Adiante de todas as possibilidades, seja grato. Diante do eu caí, seja grato. Continue, testifique. Porque no final de tudo, você ainda terá um ganho. Sabe qual que é o ganho? Eu vou te contar um ganho aqui que é altamente importante, tá? Esse aqui, provavelmente, poucas pessoas vão te contar sobre ele. Muito poucas. Que é o seguinte. Se você pedir um carro e não conseguiu esse carro, morreu sem o carro. Se eu queria a cura, morrer sem a cura. Qual o ganho que eu vou ter ao final de tudo isso? Eu vou testificar. Diante de todos que o Senhor é digno de, vamos pegar aqui, de ser louvado, né? De ser louvado pelo que é. E que eu amo verdadeiramente, e que é digno viver e morrer por ele. Eu vou testificar essa questão, porque no final do juízo, no dia do juízo, ele vai dizer assim, olha só, por que você não viveu? Olha fulano, ele viveu. Alguém vai dizer, porque o senhor não me curou. E ele vai olhar para você assim e dizer, como referência, esse é meu filho amado, olha ele aqui, ó. Ele, sem cura, morreu na mesma condição que você,
no mesmo dias seus, mas ele resolveu viver e permanecer fiel até a morte. Poxa, no final você ainda tem a recompensa que é o testificado eterno, que mostrar que ele é maravilhoso. Lembrando daquele irmão que disse, poxa, se Deus me mandar para o inferno, tá? O cristianismo não vai, irmão, estudante. Eu quero pegar essa visão com vocês, inclusive na visão sobre o inferno, tratar a ideia do inferno, como é que funciona o lago de fogo, quero tratar isso com você, claro, mais para frente. Mas veja, se Deus me lança para o inferno, de lá eu ainda louvarei, porque a minha visão agora não é mais ir para o céu e para o inferno. Eu vou escapar do inferno, eu vou para o céu. Não, porque essa é uma visão infantil, tá? Essa é uma visão infantil que trata do seguinte: eu busco o prazer e eu me afasto da dor. Isso é uma criança pensando. E o objetivo é que você cresça e que se torne como Cristo. Cresça em tudo que é a cabeça, no cabeça que é Cristo. Poxa, toda a Escritura trata disso. Então, no final, você ainda tem o testificar. E você foi curado. Qual o objetivo de você ser curado? Testificar. E se você não foi curado, qual o objetivo de não ser curado? Testificar também. De tudo você vai testificar. Claro que você pode recorrer da decisão de modo respeitoso, claro. Recorrer da decisão e dizer, Deus me cura, eu preciso de cura. E ele ainda pode dizer para você, como diz para São Paulo, olha, São Paulo, para com isso, minha graça te basta. Tu já veio aqui, eu quero que tu pare com isso. E ele entendeu que a graça de Deus para ele bastava, porque ele tinha recorrido, inclusive eu quero tratar depois um vídeo também sobre o que é esse espinho na carne. Entende? No final, São Paulo testificou e o seu testemunho é verdadeiro para nós, para outra pessoa. Poxa, no final, quem vai chegar nas mesmas condições de São Paulo e dizer, eu não sabia, eu não podia? Podia, porque São Paulo, mesmo nas mesmas condições, e tendo pedidos negados, ainda assim, louvou ao Eterno, entende? No final é o testificar, é o conhecer, e isso é algo altamente importante pra gente. Bem, caderninho do desejo, já fiz aqui, pega esse exercício, começa a trabalhar ele também. Começa a ser grato por aquilo que você quer. Eu sou próspero, eu sou abençoado, eu abro portas, eu agora consigo trabalho, consigo emprego, sou saudável, eu consigo bons relacionamentos, eu consigo multiplicar dinheiro, meu trabalho, meu salário rende e sobra no final do mês, meu trabalho é abençoado, onde quer que eu vá é abençoado, onde quer que eu coloque a mão. Começa a pronunciar isso sobre si mesmo. É autossugestão, todas as vezes você começa a repetir isso para si mesmo, autossugestão. De onde vem isso? Tá? Vem da questão da identidade, da visão que você tem sobre si mesmo, olhando as referências agora. Como a gente trabalhou aqui, olha o tanto de assunto. Olha o tanto de assunto que a gente trabalhou aqui, estudante. Como se conduzir pela identidade, né? Pela identificação. Usando a autorreferência, a autoafirmação. Eu sou próspero como quem? Eu sou próspero como José. Eu sou próspero como José. Eu sou próspero, eu sou obediente como Jesus, então eu vou trabalhar para isso. Olha só, eu quero isso. Eu sou agora como José, diante da oferta ali sexual, eu não vou fazer como Adão fez. Eu não vou fazer eu não vou entregar a isso, eu vou me posicionar, na verdade, como José, diante da mulher de Potifar. Poxa, são exemplos ali para você não ficar sozinho, para você não ter que enfrentar sozinho, tá certo? Então, esses elementos, tá? Como usar a fé em tudo isso? A partir daqui, existe também uma pergunta muito boa, que é, poxa, e se eu for orar para outras pessoas, eu vou usar a fé como? Deixa eu dizer uma coisa. A pessoa que ora, tá? A fé, claro que tem o dom de cura na pessoa. Isso é um detalhe para a gente trabalhar depois. Outro assunto também, estudante, muito importante que eu fico devendo. Quando você tem um dom de cura, a pessoa que tem fé é que opera aquilo de você, traz aquilo de você, tá bom? Vai sair poder, como disse Jesus, né? De mim saiu poder. Por quê? Aquela mulher foi curada porque ela operou a cura, entende? Jesus não falou, você está curado aí. Não, ele falou, de mim saiu poder. Vai em paz. De mim saiu poder. Antes de falar, vai em paz. Entende? A pessoa que puxa essa cura de você. Então, quando você vai orar por alguém, creia. Creia, claro, primeiramente. E essa pessoa tem que crer que através de você ela pode ser curada, ela vai crer também que o dom, através do dom que está em você, tá? Através do Espírito que está em você, ela vai ser curada. Através do Cristo, do Messias, porque você deve estar apontando ele. Você deve estar sendo reflexo dele, tá bom? Antes de imaginar ou de pensar qualquer outra coisa, considere isso primeiro. Reflexo de Cristo, ótimo. Aí sim você é reflexo de Cristo para o mundo e as pessoas vão ver Cristo em você e vão receber do dom, tá? Quando é uma criança pequena, como é que eu vou fazer para a oração? Você vai crer e procurar a maneira de viver e testificar da mesma forma, porque ela não pode crer por si mesma.
Até o momento, enquanto ela está nas suas mãos, enquanto ela está na sua responsabilidade, creia por ela. Creia, ore por ela. Se veja com a cura dessa criança. Veja essa criança com a cura. Veja isso. Ela está na sua responsabilidade. Temos mais detalhes aqui sobre a cura, mais detalhes? Claro que sim. Não é um assunto que você vai esgotar em uma aula tão curta assim, e simplesmente um quadro branco, e a gente vai desenvolver aqui. Claro que você pode mandar dúvidas e a gente pode trazer mais vídeos. Claro que você pode trazer mais elementos aqui, elementos para a gente considerar a partir de agora, e onde vamos destrinchar com mais detalhes. Claro, eu também vou ficar satisfeito em fazer isso, claro que sim. E eu espero que você também fique satisfeito em fazer isso. Eu quero muito que você deixe aqui o seu gostei, deixe aqui o seu ou acompanhar o YouTube também, que se inscreva no canal, que você esteja disposto a ir mais fundo nos assuntos, inclusive também sobre a questão da escritura. Toda vez que é citado algo, toda vez que é falado algo da escritura, vai lá na Bíblia, vai no Google e pesquisa. Poxa, coloca lá o jeito que está sendo falado. Talvez eu esteja falando errado, talvez não. Entende? Mas isso tudo você só vai saber pesquisando. É assim que eu faço. Quando eu vejo um culto, eu anoto aquilo. Quando eu vejo uma aula, eu anoto aquilo, vou pesquisar as palavras que eu não conheço, vou pesquisar de onde foi tirado aquilo, porque tem que ter referência de onde foi tirado, tem que ter referência de onde aquilo está acontecendo, para que eu possa entender aquilo a fundo, entende? Quando eu sou o mais expectativo, quando eu sou a pessoa com maior expectativa daquilo, eu sou a pessoa mais abençoada também quando recebo aquilo. Eu já chego com vontade, já opero o dom ali, entende? Espero que você tenha gostado desse vídeo, realmente que tenha te ajudado e que tenha acompanhado com um caderninho e uma caneta na mão. E, claro, pode deixar aqui sua sugestão dos próximos vídeos, inclusive a cobrança dos vídeos que eu propus aqui, dos temas que eu propus aqui nessa aula. Até o próximo vídeo, estudante. Deus abençoe você